Você quer aprender a fazer um post checklist no Illustrator? Então esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Aline Fortunato e hoje eu vou te ensinar a fazer um post checklist no Illustrator. Então vamos lá! Para fazer esse post, eu vou criar um documento do zero, então eu vou em Arquivo, Novo, e eu vou configurar de acordo com o tamanho do feed vertical, porque eu quero fazer um post que seja no formato de feed vertical. Essas medidas são 1080 pixels de largura por 1350 pixels de altura. Eu vou manter em uma prancheta porque eu vou fazer apenas uma arte e vou deixar a minha sangria aqui em 25 pixels, que vai ser suficiente para me auxiliar. Vou manter também em cores RGB e em nível médio de rasterização, porque já vai ser suficiente para publicar na web. Então, criar. Aqui eu tenho a minha prancheta e agora eu vou criar um retângulo, na verdade um quadrado, então vou selecionar a ferramenta retângulo ou acioná-la com o atalho M e clicar na minha tela. Aqui na minha tela eu vou criar um retângulo, na verdade um quadrado de 1080 pixels por 1080 pixels, que vai ser o tamanho exato de recorte da minha arte para ela ser publicada no feed. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o seu seguidor estiver rolando o Instagram dele, ele vai ver a arte total, e aí quando ele entrar no seu Instagram, no seu perfil, ele vai ver o recorte da arte no feed. Então é importante que a sua arte não fique cortada aqui nessas beiradas, tá? Então eu faço esse quadrado para guiar melhor a elaboração dessa arte. Então esse quadrado está centralizado. Eu vou clicar com o botão direito, selecionar, clicar com o botão direito, criar guias. Aqui essas guias já estão bloqueadas. Se elas não estiverem bloqueadas para você, você seleciona ela, clica com o botão direito e aí você vai bloqueá-la. Então, bloquear guia. E aí a gente já tem esse parâmetro que vai ajudar bastante na hora de elaborar. Então, agora nós vamos em camadas e nós vamos criar mais uma camada. Vamos ter a camada de baixo, que vai ser o fundo da nossa arte, e a camada de cima, que vai ser a arte. No fundo da nossa arte, nós vamos criar um retângulo para colocar a nossa cor de fundo, que no meu caso vai ser esse azul. Vou deixar assim, deixar dessa forma. E já vamos bloquear esse fundo. Agora, nós vamos colocar o título. Na camada de arte, nós vamos colocar o título do nosso checklist. Eu vou colocar um exemplo aqui, que vai ser como eu vou aumentar, na verdade, colocar 100 aqui, e mudar a fonte, que eu quero utilizar essa fonte, que é a Gerbil. Como diminuir a ansiedade. Eu estou utilizando um tema como exemplo, mas você pode aplicar esse checklist para o seu nicho, né? Então, formular o seu conteúdo a partir do seu nicho. Então, temos nosso título, depois eu vou editar ele de uma forma mais organizada, mais atraente, mas a princípio nós temos nosso título aqui. Agora, eu vou criar um retângulo, que vai ser o fundo do meu checklist. Eu vou em cores e colocar cor branca no interior e o contorno vai ser preto. Deixar em 2 e eu posso arredondar esses cantinhos aqui, porque eu quero que fique dessa forma, aí fica a seu critério. E agora eu tenho esse fundo e eu vou criar o quadradinho do meu checklist.
Então, novamente, com a ferramenta retângulo, eu crio um quadrado. Eu posso até trocar o interior, deixar dessa forma. E eu também consigo arredondar, se eu quiser personalizar essa forma. Agora, eu vou fazer o símbolo do check. Então, eu vou desenhar dessa forma. E agora eu consigo aumentar a espessura e determinar como que vai ficar o arremate e o canto dessa forma, a partir das configurações de traçado. Eu também consigo aplicar, por exemplo, se eu for em janela, pincéis, escolher um pincel que tenha uma configuração legal, por exemplo, esse daqui que se assemelha a um pincel, a um lápis ou um giz de cera. E eu posso deixar dessa forma e com a minha forma configurada já do jeito que eu quero, eu posso ir em Objeto, Expandir Aparência. Então, vai deixar de ser uma linha e se transforma em uma forma. E eu posso alterar a cor, colocar um verde, por exemplo. E colocar aqui em cima do meu quadrado. Mas eu vou deixar em preto. Agora, eu vou escrever o texto do meu item. Então, eu vou utilizar a fonte Caladea. Aí você escolhe a fonte da sua preferência. Vou diminuir um pouco aqui. E vou colocar o meu texto. Então, por exemplo, pratique atividade física. E eu posso centralizar na área da caixa de texto. E aí eu posiciono e crio um grupo com esses 3 elementos. Agrupar. E eu posso também centralizar. Agora eu seleciono esse grupo e com a tecla Alt eu arrasto para fazer cópias. Então, faço uma cópia aqui, outra aqui, outra aqui. Aí tá tudo meio bagunçado, né? Então, eu vou selecionar esses 4 grupos. Vou nesses 3 pontinhos da janela alinhar e vou em distribuir espaçamento. E aí, distribuição do espaçamento vertical. Aí o espaçamento vai ser dividido verticalmente de forma igual. Então, já tá bom assim, dessa forma. E eu vou centralizar aqui no meu retângulo. Vou tirar um pouco o zoom. E aqui eu tenho meu checklist, eu posso agrupar esses elementos, agrupar. E aí você pode selecionar esse grupo e aplicar um efeito, por exemplo, um efeito de sombra. Então, você vai em Efeito, Estilizar Sombra. E aí vai aparecer uma sombra que vai destacar esse checklist aqui embaixo, né? E também tem como você estilizar esse título. Eu vou tirar um pouco o zoom para ajudar. Então, eu vou fazer uma cópia dessa caixa e eu vou deletar a parte de baixo e deletar a parte de cima. Vou fazer isso daqui, dimensionar e criar uma caixa. Essa caixa eu quero que fique igual a esse retângulo. Então, eu utilizei a ferramenta conta-gotas para copiar a configuração desse retângulo. Vou trazer esse elemento para frente, organizar, trazer para frente e colocar assim. Até aumentar um pouquinho. E agora eu vou curvar esse texto. Então, eu vou em Objeto, Distorção de Envelope
criar com deformação. Aí já está na opção arco, que eu consigo configurar aqui. Vou deixar dessa forma e eu consigo diminuir aqui com a seleção acionada, né? Então, como diminuir a ansiedade. E aí eu termino de configurar o meu post e eu consigo ver a partir da minha guia aqui, os meus elementos não vão ser cortados e eu ainda consigo acrescentar algumas informações nesses cantinhos. Então, por exemplo, se eu quiser colocar o meu arroba, eu vou colocar meu arroba para simular, né? Diminuir um pouquinho. E aí colocar aqui embaixo também. E aí para centralizar, você pode ir em alinhar, alinhamento horizontal, centralizado. E aí ele vai exatamente para o meio aqui, horizontalmente falando. Aí aqui com essa arte já pré-configurada, eu consigo editar as minhas caixas de texto e personalizá-las. Então eu coloco aqui no meu item, se alimente bem, e alinho na esquerda esse texto. E eu faço a mesma coisa nos outros itens para alterar. Se alimente bem, faça terapia e configuro também. Esse é o vídeo de hoje, espero que ele tenha sido útil para você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreva no meu canal.